5 ações onde eu vou investir em 2023 e vejo grande potencial de rentabilidade para os próximos anos, não necessariamente para 2023. Esse é um vídeo que eu tô gravando basicamente todo ano, todo final de ano eu gravo um vídeo e explico, poxa, X ações que eu vou investir para o próximo ano, mostro os resultados, vou mostrar para você quais são os resultados daquelas ações que eu defini investir lá no ano passado, que eu investi por todo esse ano, para você conseguir entender e ver com seus próprios olhos a aplicação prática de tudo aquilo que eu ensino e você assiste aqui nos meus vídeos, seja no YouTube, seja no Instagram, seja lá onde for, tá bom? Só quero fazer um disclaimer inicial antes de eu apresentar esses resultados das ações que eu publiquei, que eu ia investir em 2022, mostrar inclusive ações que eu falei que eu não investi, o que aconteceu com essas ações foi bem interessante. Antes disso, e te mostrar as ações que eu vou investir em 2023, só quero fazer 2 disclaimers iniciais. Que disclaimers são esses? Primeiro deles, nada do que eu vou te falar aqui é recomendação de investimento. Não estou montando uma carteirinha para você. Eu não tenho tipo de influencer. Eu sou especialista em investimentos, eu não sou influencer. Não estou dizendo assim, ó, começa por aqui, pega uma carteirinha aqui, vai investindo. Eu respeito quem faz isso, tá tudo bem, mas não é o meu perfil. Na minha visão, você tem que agir de uma forma decente, de uma forma adulta. Você só vai investir depois que você já sabe investir. Então, ao invés de você pegar lá um carro sem saber investir e querer ir dirigindo e ir batendo, dando, poxa, arranhões no carro com o passar do tempo, faz o negócio direito que nem adulto. Primeiro você vai lá, aprende, se aprofunda em uma metodologia que faz sentido para você, depois você vai lá e implementa esse negócio e obtém o resultado esperado, ao invés de ir se arranhando, se lascando todo, ok? Então nada disso é recomendação de investimento. Outra coisa, é óbvio que eu não vou investir somente nessas 5 ações, eu vou investir em mais ações. 5 ações é muito pouco, uma concentração muito grande, mas se eu fosse fazer um vídeo com todas as ações ia demorar muito tempo e ia perder um pouco do propósito também, porque eu não quero passar para você simplesmente quais são as ações, mas o procedimento que a gente usa para conseguir encontrar essas ações com alto potencial de rentabilidade, tá bom? Então vou recapitular um vídeo aqui, certo? Que o link vai estar para ele completo, aqui um vídeo de praticamente 1 hora, onde eu detalho lá no dia 23 de novembro de 2021, 1 ano e 7 dias atrás, quais seriam aquelas 3 ações que eu investiria durante o ano de 2022 e quais são 3 ações que quais foram, né? 3 ações que eu não investiria de jeito nenhum, certo? Então se você quiser assistir esse vídeo completo, ele vai estar aqui embaixo, você pode assistir no final desse vídeo, mas basicamente, o que eu falei naquele vídeo? Que eu investiria em 3 ações, tá? Banco do Brasil, Sanepar e SLC Agrícola. E eu não investiria em outras 3 ações. Antes de eu entrar aqui em quais são as 5 ações para 2023, só quero te mostrar para a gente recapitular o resultado dessas ações durante o ano de 2022. Olha só, eu vou compartilhar minha tela com você agora e na minha tela você vai poder ver esses resultados. Ó, na minha tela o que você está vendo aqui? Nessa linha azul você está vendo a valorização do Banco do Brasil, das ações do Banco do Brasil, desde lá do dia 23 de novembro de 2021 até hoje. E a gente consegue perceber que as ações se valorizaram 37,93% até agora e chegaram a ter uma valorização de mais de 70% durante esse período de tempo. Então, legal, foi uma escolha bem acertada. Outra ação que eu falei que eu ia investir nesse vídeo tá aqui, ó, SLC Agrícola. O que aconteceu com a SLC Agrícola nesse período de tempo? Até hoje, uma valorização de 26,82%. Enquanto chegou a valorizar mais de 60% no meio do ano, no meio desse período. E uma outra ação, então foi uma outra escolha muito bem acertada, a SLC Agrícola, tá? Outra ação foi a Sanepar, e a Sanepar foi uma que ficou meio de lado, um pouco rentabilizou, chegou a rentabilizar ali um pouco mais de 10%, depois foi para o campo negativo, depois subiu, está subindo hoje 4,6%, enquanto a gente vê a média da bolsa subindo nesse mesmo período de tempo, 8,6%. Então se a gente for traçar aqui, tirar uma média, 37,93, mais 26,82, mais 4,62, pegar isso e dividir por 3, a gente pode dizer que na média essas ações aqui que eu escolhi, essas 3, subiram 23,12%, enquanto a média da bolsa subiu apenas 8,6%. Então que legal, foram escolhas bem acertadas que eu fiz no ano passado, tá? E quais eram aquelas ações que eu disse que eu não investiria? Ou melhor, deixa eu te explicar algo anterior aqui, ó. Antes de eu te mostrar qual foi o resultado daquelas ações que eu falei que eu jamais investiria durante o ano de 2022. Algo muito importante, que algumas vezes eu falo e vocês não entendem,
é a importância do rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? O rebalanceamento é o ato de, tempos em tempos, você colher o lucro daquilo que está se valorizando. Sou muito contra aquela ideia de você comprar uma ação e ficar deitado igual um cone parado sem fazer nada, esperando que o tempo passe e aí a empresa vai melhorando, você vai rentabilizando dinheiro. Você tem que fazer isso, tem que focar no longo prazo para ter ganhos maiores, ganhos substanciais? É óbvio que tem. Mas não é você ficar um cone, você é um ser humano, pois você tem cérebro, você tem neurônio, você pode fazer alguma coisinha a mais. O que é o rebalanceamento? De tempos em tempos, você colheu o lucro, colheu o resultado daquilo que está dando dinheiro. Ou seja, esperei passar um trimestre aqui, por exemplo, vou colher o resultado disso aqui que está subindo bastante, porque pode ser que caia a partir de agora. Poxa, isso vai subiu mais. Pois é, mas colhe aqui, depois colhe por aqui. Claro que você não vai pegar o bumbum na mosca, porque depois pode cair muito mais. Então, se eu colher aqui e colher por aqui, é melhor do que eu ter esperado e ficar parado até aqui. Concorda comigo? Banco do Brasil, pô, chegou a subir 70%. Eu mesmo fiz um rebalanceamento geral da minha carteira antes aqui daquele mês ali de outubro, onde a gente teve aquele evento que acontece a cada 4 anos, porque seria bastante turbulento e foi. Depois o negócio desandou, as ações caíram. Que legal que eu fiz o rebalanceamento. Então eu preciso de tempos em tempos colher, porque tem grandes valorizações no meio do ciclo que acontecem e às vezes o ano acaba e você tem uma valorização bem menor. Então você colher com o passar do tempo, faça ter uma rentabilidade muito maior, e a minha certamente foi maior do que esses 23% desse mix aqui, investindo nessas mesmas ações, fazendo esse tal do rebalanceamento. Comprando aquilo que está subindo, vendendo aquilo que está subindo e comprando aquilo que está caindo, porque o mercado é cíclico. Tanto a economia, ela cresce, decresce, é algo natural do capitalismo e benéfico a longo prazo, inclusive, quanto os próprios investimentos crescem e decrescem com o passar do tempo. Então, o rebalanceamento é extremamente importante. E uma outra questão muito importante: como que eu escolhi, como que eu selecionei essas ações? Está profundamente explicado nesse vídeo que está aqui embaixo. Já falei para você, é um vídeo do quadro Você Sempre em Alta, número 86, onde eu expliquei por que eu investi em cada uma dessas ações, fiz análise dessas ações, tudo mais. Mas o meu maior foco foi olhar para os fundamentos. Eu não fico olhando quais são as ações que vêm subindo, quais ações que mais vêm se valorizando, quais ações que mais estão caindo. Isso não importa. Isso é um olhar deturpado para os investimentos. Você tem que olhar para os fundamentos daquele negócio. Tem que ser uma empresa rentável, tem que ser uma empresa que dê lucro, tem que ser uma empresa com endividamento controlado, principalmente numa época de taxa de juros altas. E tem que ser uma empresa barata. Vou deixar uma ação barata. Vou deixar também o link de um outro vídeo, tá? É o vídeo do quadro Você Sempre em Alta, número 064. E nesse vídeo eu explico por que no Brasil, nos Estados Unidos, e comprovo para você, as ações que mais se valorizam no longo prazo, mais se valorizam na história, são ações baratas de boas empresas, empresas lucrativas e com endividamento baixo, né? Tem estudos que comprovam, eu mostro para você todos esses estudos, os resultados dele. Então, a gente precisa dar importância para o preço, em comprar ações baratas, e foi por meio disso, boas empresas e baratas, que eu acabei chegando nesse resultado, que nesse ano, claro que meu objetivo não é olhar um ano só, não é olhar a rentabilidade de um ano, é olhar a rentabilidade com o passar do tempo, mas nesse um ano só já deu um resultado bem acima, a gente pode dizer aí praticamente 3 vezes a média da bolsa, tá? Quais foram aquelas 3 ações que eu disse que eu não investiria durante o ano de 2022? Vou mostrar para você aqui os resultados dessas empresas. Você vai ver que é um resultado bem diferente do resultado das ações que eu escolhi. Olha só. Cash 3, Melius, é uma das ações que eu disse que eu fugiria, principalmente pelo critério preço. O preço extremamente esticado, acho que na época estava até dando prejuízo, só que muita gente tinha essa euforia de que podia valorizar, que era um negócio do futuro, não sei o quê. Caiu 69% no mesmo período, quase 70%. Outra que eu disse que eu fugiria, Magalu. Ah, Vinícius, mas já caiu bastante, está caindo desde o meio de 2021, por que você não vai investir agora para evitar a oportunidade? Está caindo 61%. Oi, poxa, Oi agora com 3G, venda de ativos, papapá, vai bombar, vai valorizar? Caindo 76%. Então, foram escolhas bem assertivas. Que legal, que eu fiz no final de 2021. O ano de 2022 foi muito bom, para a maioria das pessoas está empacado, também no 0 a 0, mas foi um ano muito legal, muito bom, como é todo o ano para um investidor sempre em alta, tá? Mas basicamente aqui você pode conferir tudo que eu estou falando aqui para você nesses vídeos que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? A partir de agora, eu vou passar a te falar quais são aquelas 5 ações que eu vou investir em 2023. Na verdade, eu vou te falar a partir de agora sobre 3 ações, mas eu não vou deixar de investir em nenhuma dessas ações que eu comentei aqui, que eu já estava investindo durante esse ano.
segundo vídeo que eu gravei no ano passado. Então, você já sabe, eu vou continuar investindo em Banco do Brasil, eu vou continuar investindo em Sanepar, eu vou continuar investindo em SLC Agrícola. Elas se valorizaram, mas o lucro subiu junto, de forma que os fundamentos estão sólidos e tem um grande potencial de rentabilidade nas três. Da Sanepar e a SLC, eu vou deixar de fora aqui, porque eu quero mostrar mais empresas para você, mas o Banco do Brasil é uma dessas ações que eu quero enfatizar que eu vou investir durante o ano de 2023. Eu vou explicar para você o porquê que eu vou investir nas ações do Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil, elas são ações muito polêmicas para o momento atual, em virtude dos discursos do próprio Lula, que venceu as eleições e deve assumir a presidência no ano que vem, de fazer estímulos à economia, de usar, quem sabe, os bancos públicos para isso e tudo mais. Então, existe um certo temor, é por isso que a gente vê as ações caindo aí nos últimos... Vamos pegar aqui, ó, as ações que chegaram lá no patamar de R$43, agora estão no patamar de 35, caindo 20% desde o topo. Só que mesmo com esse risco, mesmo com essa questão, essa ação, para mim, tem um potencial de rentabilidade muito grande. Eu vou explicar para você por quê, tá? O principal critério que eu estou usando aqui é preço. Tem um indicadorzinho que chama aqui PVP. O que é o PVP? Preço sobre o valor do patrimônio. Então, eu pego o preço de todas as ações da bolsa e divido por quanto vale todo o patrimônio daquela empresa. Quando eu faço isso, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando o quanto o mercado está pagando por aquela empresa com o quanto o patrimônio daquela empresa que ela tem hoje vale. Ou seja, no mínimo, para uma empresa que dá um mínimo de lucro, que dá R$100 de lucro, esse PVP deveria ser igual a 1. Por quê? O mercado deveria estar pagando, vê se você concorda comigo, deveria estar pagando o preço do quanto vale aquele patrimônio. Se a empresa não dá prejuízo, o que acontece? Não tem por que ela diminuir o tamanho do seu patrimônio, não tem por que ela decrescer. Se a empresa dá lucro, mesmo que seja quase 0 a 0, um lucro muito pequeno, esse PVP deveria ser igual a 1. O mercado deveria estar pagando pela empresa um valor pelo menos equivalente ao valor do patrimônio. E não é isso que a gente enxerga. A gente enxerga justamente o mercado pagando 66% do quanto vale o patrimônio do Banco do Brasil hoje. Ou seja, isso aqui você está comprando uma empresa com 34% de promoção. Parece até uma Black Friday. Ao mesmo tempo, a gente vê indicadores muito saudáveis. Crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, 30% ao ano. A gente vê um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, de 17%. Isso aqui é como se fosse a rentabilidade dos seus investimentos. É o quanto a empresa, o que é o ROI? O quanto a empresa tem de lucro dividido pelo quanto vale o patrimônio dela. É mais ou menos, poxa, quanto você tem de rentabilidade anual? Ah, minha rentabilidade é 15%, 20%, 10%. Ok, a rentabilidade dessa empresa multibilionária é 17%. Isso aqui é bastante alto para o universo da Bolsa de Valores, tá? E tem mais. Quando a gente analisa o histórico de lucro do Banco do Brasil, a gente vê o seguinte: a empresa foi usada como banco público, foi usada como cabide político lá durante os anos 2011, 12, 13, 14, e mesmo assim ela reportou lucros acima de 10 bilhões. Só em 2016 ela reportou um lucro abaixo de 10 bilhões. Todos os outros anos ela reportou lucro acima de 10 bilhões. Durante a gestão do próprio Temer, algumas funções que o Banco do Brasil tinha, que já deveriam ter sido passadas para o Banco Central do Brasil, porque talvez você não saiba, mas lá no passado, o Banco do Brasil, ele era o Banco Central do Brasil, e aí se criou o Banco Central do Brasil como uma forma de tornar o Banco do Brasil mais eficiente. Algumas funções o governo ainda deixava no Banco do Brasil para ele poder ter esse poder de incentivar a economia usando bancos públicos como Caixa, como Banco do Brasil e tudo mais. Só que na gestão do Temer, muitas dessas funções foram passadas para o Banco Central do Brasil. Então hoje não tem mais como fazer todas aquelas gambiarras, aquelas loucuras feitas lá na era Dilma. E por conta disso, e melhoras operacionais, o próprio Banco do Brasil, que financia mais de 50% do agronegócio no Brasil, ele vem expandindo seus lucros assustadoramente, deu só uma pausinha em 2020. Esse ano já está, olha só, não saiu o resultado ainda do último trimestre, até porque não acabou o último trimestre do ano. E ele já está com lucro recorde. Ele já está com lucro maior que o ano passado. O lucro do Banco do Brasil deve chegar próximo aí dos 25, 30 bilhões nesse ano.
Algo surreal da gente imaginar, batendo inclusive vários bancos privados. Então, o Banco do Brasil ele tá bom demais para ser ignorado. E nunca na história deu prejuízo, nem justamente quando foi usado como um cabide político. Então, justamente por conta de todo esse potencial, mesmo com o risco existente, o potencial é muito grande. Não faz sentido esse PVP menor que 1. Esse PVP deveria estar em pelo menos 1. Ou seja, eu vejo no mínimo um potencial de valorização aqui de 50%, na minha cabeça até mais. 100% para cima. Tá? Claro que não vai ser do dia para a noite, focando no longo prazo. Mas é por isso que eu vou me expor ao próprio Banco do Brasil. Segunda ação que eu vou investir em 2023. Tá? Na verdade, essa aqui vai ser a quarta ação, né? Uma é Banco do Brasil, só quis dar essa ênfase para você. Outra é Sanepar, outra é SLC Agrícola. E a próxima ação é uma ação de um setor que, na minha visão, vai se beneficiar e se beneficiaria em qualquer cenário, que é as ações da EZTEC. O que é a EZTEC? A EZTEC é uma small cap, uma empresa pequena capitalização de mercado, ou seja, ela vale apenas 3 bilhões, certo? Na bolsa, 3,4 bilhões, então ela é pequena para o universo da bolsa de valores, tá? E ela é do setor de construção civil. E o que a gente enxerga na EZTEC? Mais uma vez um PVP menor que 1. O que é um PVP menor que 1? Preço dividido pelo valor do patrimônio. Você já sabe o que é. Então aqui, ó, eu estou comprando uma empresa com 24% de desconto. Eu estou comprando 1 e pagando 0,76. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a empresa reporta, ó, tem um ROI menor que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma oportunidade bizarra. Tem um ROI menor, 8%. Tem um crescimento dos lucros de praticamente 10% ao ano. Para uma empresa bilionária isso é muito difícil de acontecer. Tem uma dívida líquida negativa. O que é uma dívida líquida negativa? Significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Ou seja, ela tem mais dinheiro investido do que dívida. Na prática, ela não tem dívida, porque se ela quisesse, ela pagava toda essa dívida. E ela é uma empresa de construção civil, que é algo difícil de acontecer. Geralmente, construção civil... Opa, passei aqui do gráfico que eu queria. Geralmente, construção civil tem lucro... Quando empresa de construção civil tem lucro quando a taxa de juros está caindo e tem prejuízo quando a taxa de juros está subindo. E quando a gente olha para a EZTEC, a gente vê que ela tem lucro sempre. Justamente porque ela usa essa estratégia, olha que sacada interessante. Ela usa essa estratégia de ter bastante dinheiro em caixa, de forma que no momento de crescimento da economia, no momento de taxa de juros caindo, taxa Selic caindo, ela se beneficia pelo alto volume de vendas dos próprios imóveis. Mas no momento de crise em que ela vende menos imóveis, a taxa de juros está maior. Esse valor aqui está investindo em renda fixa, que está rendendo mais. Então, ou ela ganha via investimentos no mercado financeiro, ou ela ganha, passei de novo no gráfico que eu queria mostrar, ou ela ganha via a própria atividade de fim de construção civil. De forma que a gente consegue ver claramente uma consistência de retorno. Claro que esse mercado aqui é cíclico, tá? A construção civil é cíclico, certo? Não vai ter um crescimento ascendente como o Banco do Brasil, por exemplo, mas você vê que ela reporta lucro em todo momento, inclusive 2022 vai dar um lucro praticamente igual ao 2021, sendo que a nossa taxa de juros está muito mais elevada do que no ano passado. Ou seja, não faz sentido esse PVP de 0,76 estar aqui. Zero sentido, não faz nenhum sentido. Isso aqui teria que estar pelo menos 1 na minha cabeça, deveria estar em 1,5. Ou seja, isso aqui tem potencial de dobrar no mínimo nos próximos anos, contando que ela pode elevar muito seu lucro, porque a taxa de juros vai cair em algum momento. Isso aqui pode valorizar absurdamente nos próximos tempos, tá? Terceira ação, que na verdade é a quinta ação, porque tem as duas que eu vou manter de 2022. É uma ação que algumas pessoas conhecem, outras não. Também não é uma empresa extremamente grande, também não é uma empresa que tem um valor de mercado muito grande. Na verdade, ela é quase do tamanho da própria... Tem quase o mesmo valor de mercado da própria EZTEC, que é a Odontoprev, um valor de mercado de menos de 5 bilhões. O que é a Odontoprev? A Odontoprev basicamente é uma empresa do setor de saúde, setor odontológico, certo? E o que a gente vê acontecendo? Aqui tem umas peculiaridades, ó. Ela não está dada de barata no quesito de PVP. Só que aqui tem peculiaridade. Por que eu gosto do Odontoprev? Primeiro, é um setor super previsível. Saúde. Segundo, é um setor que não é impactado nem por pandemia, nem por crise. Poxa, você tem que fazer tratamento dentário, você tem que fazer, não tem muito para onde correr. E quando a gente olha o ROI desse negócio, o nível de lucratividade desse negócio, é um negócio estratosférico. Ela tem um ROI recorrente acima aqui dos 30%. Poucos anos ela teve abaixo de 30%.
Agora está em 36%. O que é o ROI? Vamos lembrar. É como se fosse a rentabilidade dos seus investimentos. Então, se o seu ROI é 36%, significa que a rentabilidade dos seus investimentos é 36% ao ano. Você tem uma rentabilidade de 36% ao ano? Você não tem. Não vem mentir para mim, não. Consistente, ano após ano? Você não tem. Essa empresa tem. Olha que doido. Eu tenho o lucro crescendo 15% ao ano. Negócio absal. Então, quanto maior for o ROI, mais eu posso aceitar esse PVP. Quando a gente estava falando de Banco do Brasil, a gente estava falando de 17% de ROI. Quando a gente estava falando de EZTEC, a gente estava falando de 8% de ROI. Aqui é 36%. Então eu aceito pagar um preço mais alto, porque o lucro frente ao patrimônio faz com que eu tolere pagar um preço maior por esse patrimônio. E a gente vê uma dinâmica muito boa acontecendo aqui. Olha só, o preço em relação ao lucro da empresa vem caindo com o passar do tempo. Olha só essa comparação. Isso aqui é avançado. O preço em relação ao lucro vem caindo com o passar do tempo. Só que o lucro em relação ao patrimônio vem subindo. O lucro da empresa vem subindo. Então, o que a gente vê claramente aqui é o preço da ação está para trás e o lucro está para cima. E o que leva o preço de uma ação para cima no longo prazo? O aumento do lucro. Ela está fazendo trabalho, o lucro está crescendo. A dívida líquida é negativa, dívida zero. Você pode ver aqui, ó. Daqui a pouco eu vou te mostrar os dados ali. Dívida é negativa, ela não tem dívida, tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Lucro está subindo, o preço está caindo, sinal de oportunidade. Por quê? Porque essas empresas pequenas, nos momentos de crise, os investidores não olham para elas. Eles só olham nos momentos de crescimento. Então, eu me exponho antes para eu capturar essa valorização depois. Não adianta eu querer entrar depois que ela já começou a valorizar. E a gente vê aqui, ó, na própria Odontoprev, um histórico de crescimento de lucro surreal, maravilhoso. Você pode ver, super previsível. Esse ano vai dar lucro maior do que 2021. Você pode ver por quê. Falta o resultado do último trimestre aqui e vai quase dar o seu lucro recorde. Mas vai ser maior que 2021. Então, ó, passou 2020 ilesa, cresceu o lucro frente a 2019, 2021 cresceu o lucro de novo e agora vai crescer o lucro de novo. E aqui você pode ver, ela é uma das poucas empresas que tem uma dívida zero. Zero, não tem um centavo em dívida e tem 357 milhões em caixa. Então, se está na crise, ela ganha também com esse investimento aqui que ela tem em renda fixa, ganha mais com o seu negócio, então é uma empresa super segura, super conservadora e ao mesmo tempo rentável. Olha só, tentei te mostrar aqui as razões pelas quais eu julgo que Banco do Brasil, EZTEC e Odontoprev são excelentes ações para investir em 2023. Não é uma recomendação para você, não estou dizendo para você fazer isso, recomendo que você não faça enquanto você não tiver domínio total de uma análise como essa que eu fiz aqui na sua frente agora. Primeiro você aprende, depois você implementa. E mais duas ações que eu vou investir são Sanepar e SLC Agrícola durante o ano de 2023. Por quê? Mesmo motivo que eu apresentei no outro vídeo, você pode acessar na descrição aqui embaixo. Mas, antes de você ir embora, manda para mim, você tem alguma dessas ações? Coloca aí nos comentários. Você tem alguma dessas ações? Banco do Brasil, Sanepar, SLC, EZTEC, Odontoprev, sim ou não? Se você tem, me manda quais ações você tem ou quais ações, porventura, você vai comprar, porque você vai analisar e tomar sua própria decisão a partir de agora. Manda nos comentários. E se você quiser saber como eu vou estruturar não só as minhas ações, mas toda a minha carteira de investimentos para que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa mais um ano durante 2023, eu vou promover agora, nos próximos dias, um evento online, gratuito e sem enrolação, que vai ser um divisor de águas na vida financeira de todo mundo que participar. Lá eu vou abrir o jogo e vou mostrar, sem enrolação mesmo, direto ao ponto, o passo a passo que hoje faz mais de 2.500 pessoas que eu mentoro, 2.500 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Mesmo passando por crise, inflação global, recessão, pandemia, tudo isso. Estou te mostrando na prática aqui os resultados que eu publiquei abertamente no ano passado. Então, se você quiser participar desse evento que está começando agora, para você entrar em 2023 já pronto para lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, o que você tem que fazer? Tem um link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Toca nesse link, insere seu e-mail, entra no grupo VIP do WhatsApp, que a gente está mandando materiais complementares só para esse grupo VIP. Participa das lives diárias que eu estou fazendo dessa semana, entregando muito mais conteúdo. Eu ia fazer um evento só semana que vem, eu puxei aqui para umas lives incríveis de preparação, para você ter um conhecimento muito maior, muito mais aprofundado. Assiste a gravação dessas lives, está disponível essa semana e te prepara para o último evento sobre investimentos da sua vida, tá bom? Então, sua tarefa agora é clicar nesse link que está aqui embaixo. Te vejo no último evento sobre investimentos da sua vida. Se gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha com 5 amigos, todo aquele negócio lá. Te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo na Semana de Investidor Sempre em Alta. Um abraço e
eu quero te ver sempre em alta. Vamos pra cima que é só o começo.